Olá para todos. Algumas pessoas da Igreja Congregação Cristã me escreveram dizendo que após o batismo não tem perdão, pelo menos por certos tipos de pecado. Então a intenção do vídeo não é ofender os crentes da Igreja Congregação Cristã, pois eu sei que tem muitas pessoas lá que servem a Deus com sinceridade, pessoas salvas. Então a intenção é só orientar algumas pessoas. Nem todos os membros da Igreja Congregação Cristã concordam com partes de seus ensinos. Eu já conversei pelo YouTube aqui com muitas pessoas de lá e muitos não concordam com partes de seus ensinos. Eu tenho orientado com muita frequência crentes desta igreja, alguns se julgando condenados por certos tipos de pecado. Eu orientei um homem certa vez que ele se achava condenado. Daí eu expliquei por dentro da Bíblia. Depois de um tempo ele respondeu achando que ainda estava condenado. Eu conversei novamente com ele e depois ele desapareceu. Eu não sei o resultado. O que foi que aconteceu? Várias pessoas me escreveram, contando situações. Tem um homem que me escreveu esses tempos atrás, dizendo que tem uma pessoa que se matou, porque achou que não tinha perdão. Eu também conheci uma vez um homem que ele disse que tinha uma prima em Rondônia, que ela se matou, porque achou que não tinha mais perdão. Por isso que eu tenho orientado muitas pessoas dessa igreja e outras que não são, mas acerca disso. A Igreja Congregação tem dificuldades de interpretar diversas passagens da Bíblia. Algumas me disseram que adultério e fornicação é pecado para a morte. Pergunte de onde tiraram isso. Da Bíblia que não foi. Aonde está escrito que adultério e fornicação é pecado para a morte? Davi cometeu um adultério e Deus o perdoou. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5, fala de um rapaz da igreja de Corinto que estava tendo relação com a sua madrasta. No versículo 5, Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele cometeu fornicação no tempo da graça, nos tempos dos apóstolos. E o apóstolo Paulo o entregou a Satanás para que pelo sofrimento ele fosse salvo no dia do Senhor. A Bíblia nos prova: adultério e fornicação têm perdão. Não é pecado para a morte. Não tem nem cabimento isto. Eu já convenci através do canal muitas pessoas. Eu disse a elas que Deus perdoa todo pecado. Não existe pecado específico que Deus não perdoe. Precisamos entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e pecado para a morte. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e o que é pecado para a morte. Deus nunca negou o perdão a ninguém. Lugar nenhum da Bíblia diz que depois do batismo, pelo menos alguns pecados não têm perdão. A Bíblia nunca falou isto. Temos que entender o que é batismo, o que é. Tem que saber interpretar a Bíblia. A Bíblia é um livro para ser interpretado. O batismo não salva e não é um meio de salvação. O batismo acompanha a salvação. O batismo é a identificação com Cristo na sua morte. Em Atos 2:38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. A pessoa se batiza provando que se arrependeu de seus pecados. É a evidência da sua conversão. A pessoa é perdoada e salva quando se converte e não quando se batiza. 1 João 1, capítulo 1, verso 7, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica. O batismo é o banho simbólico
que representa e simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Quando a pessoa mergulha, ela sepultou seus pecados. E quando se levanta, ela ressuscitou com Cristo para uma nova vida, livre do pecado. Então, fica claro também uma coisa. O batismo feito em pecado não passa de um banho d'água. Uma grande parte dos batismos evangélicos de hoje são meramente um banho d'água. Se não houver arrependimento e conversão, é um banho d'água. Pode ter certeza disso. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se você não leu, pode ler aí, com calminha depois do vídeo aí, Romanos 6, 3 e 4. Aqui explica bem. É muito importante essa passagem. Julgar que certas pessoas ou certos pecados, ou certas pessoas que cometeram alguns tipos de pecados não têm perdão, é não conhecer o amor e a misericórdia de Deus. Deus nunca negou o perdão a ninguém. E nunca deu essa autoridade a ninguém. Deus nunca deu essa autoridade de julgar alguém como condenado. Você ir confessar o seu pecado ao pastor, ao ancião ou ao líder, e ele falar que para você não tem mais jeito. E ler passagens na Bíblia mal interpretada, e julgando ser um enviado de Deus com o poder de julgar alguém como condenado. Isso não existe, não caiam nessa não. Ao invés de tirar uma pessoa do abismo, empurra de vez para baixo. Mas um dia vão prestar conta diante de Deus daquela alma. Para o crente que pecou, Deus dá toda a oportunidade de perdão, caso ele se arrependa. 1 João capítulo 2, verso 1, lá diz, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Essa mensagem é para crente, não é para a pessoa incrédulo. Apocalipse 2,5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Para cair, tem que estar em pé. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Arrepende-te. Tiago, capítulo 5, versículo 19. Irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui fala da importância de irmos atrás dos desviados. Lucas 15 cita 3 parábolas que retrata os desviados. A parábola das 100 ovelhas, das dracmas perdidas e do filho pródigo. Está falando de desviados do evangelho, que tenham cometido qualquer pecado. Não importa se foi fornicação, adultério, roubo, não importa o que foi. Se a tua fé é fundamentada em uma religião e não na Bíblia, mostrar a Bíblia para você pouca coisa vai adiantar. Antes de você se envolver com alguma igreja, procure saber sobre a sua doutrina, sobre os seus ensinos, se todos os seus ensinos estão em conformidade com a Bíblia, e não parte. Pesquise, avalie, pergunte se está em conformidade com a Bíblia, ou é uma doutrina humana, ou se toda a sua doutrina é humana, ou se parte da sua doutrina é humana. Avalie, pesquise, pergunte, se informe, para não ter transtorno depois. Se tiver alguma dúvida ainda, podem me perguntar aí embaixo aí, né? Que eu estou à disposição para responder. A intenção não é ofender, né? Como eu já disse no começo do vídeo, né? Mas é mostrar a verdade sobre alguns pontos da igreja. E são graves, né? São alguns pontos que eles têm de erro de interpretação, mas é grave, muito grave.
Então é isso aí então. Muito obrigado e até a próxima.